Olá pessoal, estamos aqui em mais um programa Encontros Urbanos pela Unique TV. Um programa que é feito com todo carinho para você. Hoje o assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre imagem pessoal, a imagem para profissional de alto valor. Ela já fez curso no Brasil, na Europa, então tem muita bagagem, muita coisa interessante para falar. Estou aqui com a Silmara Reupers. Boa noite, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui, obrigada pelo convite. Desejo compartilhar muita coisa legal com esse público que está nos assistindo. Ótimo, o prazer é todo nosso. Então me fala, quem é a Silmara Reupers? Qual o teu trabalho, o que tu fazes? Como que é teu dia a dia? Bom, eu na área profissional, né, eu sou formada há 16 anos, a minha formação é em estética e durante mais ou menos uns 14 anos eu fui professora universitária nessa área, tenho graduação, pós-graduação, mestrado, então eu tenho uma carreira que envolve desde a área de beleza, estética e nos últimos anos imagem pessoal. Então hoje eu atendo, né, os meus clientes como consultora de imagem pessoal e profissional. E também sou professora, educadora de academias de educação e de pós-graduação. Tá, então eu vou lá para ser atendida por ti, né? Sim. Como pessoa, eu quero dar um up para mim. Aí, o que tu analisas? Bom, hoje eu tenho, o meu público principal é o feminino, embora atenda o público masculino também. Tenho muitas vezes a busca por uma imagem tanto para o lado pessoal quanto para o lado profissional. O pessoal envolve você como pessoa, no seu dia a dia, na sua descoberta, tendo muitas vezes um perfil de mães que estão voltando da maternidade, que ficaram imersas, né, nesse momento, que às vezes querem se reconectar, querem voltar para o mercado de trabalho, muitas vezes algo bem específico também de transição de carreira, às vezes algum evento, uma noiva, né? Agora eu atendi, por exemplo, recentemente um casal que estavam comemorando bodas de 30 anos de casado, então a minha consultoria é sempre pensando na imagem, da cabeça aos pés, porque para mim a imagem pessoal ela não se traduz só em roupa. A roupa é muito importante, mas é importante também o nosso cabelo, a nossa posição também, né, o nosso posicionamento, que a gente fala. Então eu trabalho a imagem pessoal e profissional da cabeça aos pés. Tá, e mexe com cores, cartelas? Sim. Quando a gente fala de imagem, né, a nossa imagem ela é esculpida e ela é lapidada. Então, para a gente entender um pouquinho sobre isso, entre os assuntos como visagismo, que é o estudo do nosso formato de rosto, o que o nosso rosto comunica, qual é a melhor forma de corte de cabelo, a cor desse cabelo, né, e sempre pensando no desejo de imagem também, porque todos os elementos eles comunicam algo, né? E quando a gente, por exemplo, eu tenho um cabelo ruivo, o que isso comunica para mim? Né? Ou eu quero assumir os meus grisalhos, o que isso vai estar comunicando né, para mim como mulher? Então vai desde o corte e cor de cabelo, aos tipos de acessórios também, a roupa. Eu sou consultora de imagem e coloração pessoal, então a famosa cartela de cores, né, que eu até gosto de trazer para que a gente não resuma ela somente em roupas. Claro. Eu até acabo falando para as minhas clientes que a cartela de cores é quase como se fosse assim, um potinho que Deus fez para te construir. Então é a cor e o tom da tua pele, dos teus cabelos. E isso, quando a gente descobre a nossa cartela de cores, vai te dar um direcionamento de quais tons realmente você tem na sua beleza natural. E isso você vai aplicar na cor do seu cabelo, na cor da sua maquiagem para mulheres, né? Sim. Os homens mais a parte de roupa mesmo. Então, a cartela de cores nos direciona para o que vai mais nos valorizar e também o que mais a gente quer comunicar, porque as cores também, dentro da psicologia das cores, elas têm a sua função, né? Cada cor tem uma comunicação, uma sensação, e aí dentro disso eu direciono essa pessoa também. Ótimo. E o profissional, daí ele já tem algo a mais, né, para fazer, né, além disso, né? Também, porque assim, quando a gente pensa numa transição de carreira ou no melhor posicionamento profissional, sempre eu começo a minha consultoria, né, perguntando qual é a área e o que aquele profissional deseja comunicar.
qual é a representação dele dentro da área que ele atua, né? E para isso eu vou dentro das bases, dos estilos universais, que estilo é uma comunicação de quem nós somos, e dos arquétipos de marca também. Então, por exemplo, tem clientes que são esteticistas e elas são como cuidadoras, elas estão ali para cuidar, para zelar pela pele. Então eu faço um teste, uma análise de arquétipos e normalmente essa pessoa ela vai se conduzir a um arquétipo de um cuidador. Então as cores precisam comunicar isso, os acessórios, o tipo do jaleco, né? Outra hora eu tenho cliente também que é arquiteta, por exemplo, então já não é o cuidador, já tem que ser algo mais criativo ou mais moderno, contemporâneo. Então quando a gente olha para algo, aquilo sempre nos traz uma sensação. E essas sensações eu costumo dizer que elas são baseadas em linhas, formas, texturas e cores. Então, tudo representa. Isso é ótimo, porque depois disso tudo a pessoa se sente melhor. E prospecta melhor, né, os seus negócios. Sim, né? Porque muitas vezes o que eu encontro de mais comum, e eu vivi isso, por isso que hoje eu trabalho, eu amo o que eu faço, porque eu já fui uma pessoa que me capacitei muito de conhecimento, só que a minha imagem, até porque eu sou uma mulher pequena, né, então assim, eu comecei a ser professora universitária com 22 anos. Nossa. Lá eu comecei a me vestir de uma forma mais secretária mesmo, mas eu não era consultora de imagem, foi mais uma questão intuitiva, né, de me envelhecer, porque eu tinha alunos, às vezes até bem mais velhos que eu, e sala grande, né, para dar aula, então 22 anos era aquela coisa, que professora novinha, né, então a gente muitas vezes se veste para comunicar algo, né? Então dessa forma a consultoria de imagem ela vai se encaixando e de acordo com o profissional também, o que ele deseja transmitir. Maravilha. E esse teu tratamento aí de terapia capilar? Sim, essa é uma outra área, como eu falei no início, né, eu sou graduada em estética, então durante a minha área profissional como docente universitária, eu ministrei várias áreas, dentre elas a terapia capilar. E no meu mestrado de ciências farmacêuticas, sendo bem longe da consultoria de imagem, né, eu estudei muito sobre inflamação e cicatrização cutânea. Ótimo. E o que envolve então a cura da pele, né? Então, na terapia capilar eu ampliei o meu espaço, na verdade, o meu espaço, o Silmar Oepers Institute, ele tem 2 anos, ele começou só comigo, numa área de embelezamento de sobrancelhas, que era a qual eu trabalhava. Depois eu comecei com a área da consultoria de imagem, coloração pessoal. Com isso, eu era professora universitária, palestrante, e aí essa área da terapia capilar era algo que dentro da universidade e numa escola referência em terapia capilar, que é a DNA Vital, eu sou professora desde 2017 dessa academia. Maravilha. Só que eu às vezes não conseguia aplicar tudo, eu fazendo atendimento, né? Então hoje eu tenho mais uma profissional que me representa na área de terapia capilar, que é uma área que desde muito tempo ela há uma necessidade de cura, né, de alterações, patologias que acometem o couro cabeludo e os fios, e entra também essa questão emocional, né? Hoje o estresse, a rotina do dia a dia, o cabelo, ele é algo que ele não é importante para o nosso corpo. O nosso corpo sempre pensa no que é vital, e o cabelo é resto, né? Então, quando a pessoa tem qualquer alteração, uma noite mal dormida, uma alteração nutricional, hormonal, emocional, é no cabelo que ela vai sentir essa alteração, né? Queda de cabelo é muito comum. Sim. Por diversas causas. Então lá a gente trata a pessoa como um todo e com equipamentos, produtos, cosmecêuticos bem direcionados para a qualidade da pele, porque é o que eu costumo dizer, não tem como você ter um fio bonito se você não tem uma pele saudável. É como uma plantação, né? Ninguém vai fazer uma plantação numa terra que não há adubo, que não há irrigação de água. Sim. Então a gente precisa cuidar dessa pele para ter o cabelo bonito. Que muitas vezes a gente vem num histórico de cuidar do cabelo de fora para dentro, né? Passar um bom condicionador. Claro. Mas não, a gente precisa cuidar literalmente da raiz, né? Até as pontas. Ai, que ótimo. Nossa, então o teu trabalho é bem completo, né? Sim. Pega uma pessoa, já olha como um todo. Assim. Já olha. E lá no meu espaço, a gente atende essa parte de sobrancelhas também, que entra o visagismo, a expressão do olhar, né? Cílios e lábios. Então, e a sobrancelha, o que seria? O que faria? Sobrancelha, cílios e lábios? Isso. É a pigmentação? Também tem a micropigmentação fio a fio, que é uma técnica mais natural. Tem a coloração de fios para fios brancos, que às vezes vai acontecendo com o tempo. Ou pessoas que têm vitiligo também.
Tem a parte da saúde, de estímulo do crescimento dos fios, para quem tem pouquinhos fios, então tem a terapia de fios para sobrancelhas e para cílios também. Tá. E pensando no embelezamento, a gente tem a curvatura natural dos fios, dos cílios, e brow lamination, que é aquela tendência das sobrancelhas mais penteadas também, né? E tratamentos labiais para regeneração dos lábios e pigmentação deles de uma forma bem saudável, assim, bem rosadinho. Voltamos aqui com a Silmara Ruepers. Nós estávamos falando sobre o Instituto, né? Que esse novo espaço que você tem. Como que seria esse tratamento da terapia capilar? Tá? É até importante e legal você perguntar isso, porque o nome terapia capilar, o que eu vejo no mercado é que é muito novo. Às vezes você fala, eu trabalho ou eu desejo, né, terapia capilar. O que é a terapia capilar? É uma área recentemente dada, né, como esse nome, porque quando no histórico da gente, quando a gente teve uma queda de cabelo, qualquer alteração, o profissional que vem em mente é um dermatologista, né? E faz mais ou menos desde 2015 que os terapeutas capilares, eles entraram no mercado com a proposta de cuidar exatamente, somente do couro cabeludo, da qualidade desses fios e também um pouquinho além, que é a parte de sobrancelhas, cílios e barba para o público masculino. Então, que é diferente de um tricologista que muitas vezes atua da cabeça aos pés em todo o corpo onde existir pelos, né? Então, a terapia capilar do meu espaço, a gente tem, assim, ferramentas como os cosmecêuticos, que eu trabalho exclusivamente com a marca referência do Brasil e está caminhando para ser o maior ecossistema mundial de terapia capilar, que é a DNA Vital. Essa empresa, eu acabo sendo professora já desde 2017. Que ótimo. E a diferença desse produto em si é que ele não é um cosmético e nem um medicamento, ele é um cosmecêutico. Então, o que é um cosmecêutico? É um produto onde ele tem uma maior concentração de ativos do que um cosmético, mas ele não chega a ser um medicamento. Então, nós temos muita ciência, eu costumo dizer, muita ciência dentro de cada frasco, direcionado realmente para as alterações do couro cabeludo. E independente, às vezes, do que a pessoa foi diagnosticada, se é, por exemplo, um caso de dermatite seborreica, que é uma inflamação crônica da pele, se é uma psoríase, que é uma doença considerada já autoimune, se é lúpus, se é líquen plano, tem várias doenças autoimunes que acometem a região do couro cabeludo, além daquelas queixas mais recorrentes e mais normais, entre aspas, digamos assim, né, que é a queda de cabelo, muitas vezes pós-parto, pós-cirúrgico, uma alteração hormonal, uma alteração emocional também, que existe muito, né? Então, além dessas alterações que chegam pra gente, a gente acaba identificando o que é, mas independente do que seja, a missão do terapeuta capilar é devolver a saúde para o couro cabeludo e para o fio, não deixando com que essa patologia, seja qual ela for, né, se manifeste ali naquela região. Então, hoje, nós temos, como eu falei, o recurso cosmecêutico, mas também existe algo que cresceu muito na pandemia, que é a ozonioterapia. O ozônio, propriamente, ele tem uma ação bastante regeneradora e nós temos um equipamento específico para o couro cabeludo. Ele é um equipamento que produz o ozônio e com uma touca, a gente coloca essa touca no couro cabeludo e vai agir ele de forma regenerativa, tanto para o couro cabeludo quanto para os fios. Então, é um diferencial bem grande e uma inovação na área da terapia capilar. Sim. Além da ozônio, a gente também é um pouco mais comum no mercado, que é o laser. Então, a gente também trabalha questões anti-inflamatórias e regeneradoras como o laser vermelho, o infravermelho, para uma maior permeação dos ativos. E a gente também tem no nosso equipamento uma tecnologia que nem muitos sabem, que é a tecnologia ILIB. Você conhece? Não. Nunca ouviu falar? Não. Eu sempre pergunto para os meus pacientes, você conhece a tecnologia ILIB? A pessoa responde que não. Até hoje, até o momento, ninguém sabe. A tecnologia ILIB é a ação sistêmica do laser. Então, através de uma pulseira, a gente direciona aqui na artéria radial, onde passa a maior irrigação do nosso sangue, né, para o corpo. E esse laser, ele fica incidindo aqui nessa região durante 30 minutos. E ele vai ter uma ação sistêmica anti-inflamatória, anti-radicais livres, vai ajudar na imunidade
imunidade dessa pessoa, ajudando em dores crônicas e agudas. Então, todo nosso paciente que chega para um tratamento do couro cabeludo ou dos fios, ele já recebe o tratamento de Lib durante 30 minutos. Eu costumo dizer que a gente não vai prometer tratar nenhuma doença além do couro cabeludo, mas certamente vai ajudar muito para o equilíbrio do corpo como um todo. Nossa, que maravilha! Eu já tô indo É maravilhoso. E é bem isso, assim, eu sou da área, né? Eu sou professora há muito tempo nessa área, sempre vejo os meus alunos terem bons resultados, excelentes resultados, na verdade. E eu agora vivenciando isso dentro do meu espaço, temos já várias clientes que foram buscar por queda de cabelo, e eu ainda fico assim, como é que eu posso dizer... Como é que eu posso falar? Me fugiu a palavra... Surpresa, né? Mas surpresa, com uma sessão, a cliente já retorna dizendo que a queda de cabelo parou. Ai, que né? Diminuiu muito, porque é normal cair, né, um pouquinho de fio a cada dia. Mas ter isso ali presencialmente, né, eu fico até surpresa, de fato. E fico muito feliz. Nós recebemos um caso, por exemplo, que é de uma senhora que há 26 anos, depois que ela teve a filha dela, ela engravidou e teve o parto, assim que ela ganhou a filha dela, ela desenvolveu uma coceira no couro cabeludo. Então pensa, há 26 anos, todos os dias, 24 horas por dia, ela coça o couro cabeludo. Então a minha vontade de tratar essa coceira dela, acho que era maior do que a dela. Imagino. Né? E aí a gente começou as sessões, e com as sessões ela já conseguiu ver uma grande melhora, já fica alguns dias sem coceira. Então a terapia capilar, ela é realmente assim, surpreendente, e ver que dá muito resultado, né, em algo que as pessoas muitas vezes crescem, vivem em alguns profissionais, né, em alguns terapeutas, alguns médicos, e às vezes não tiveram resultado. Né? Então ver esse resultado na prática traz bastante alegria. Que maravilha! Meu Deus do céu. Não, e coceira é uma coisa que incomoda muito. Sim. E ainda mais coçar cabelo, né? Coçar cabelo, imagina o tanto que essa senhora aí não ficou. E é importante a terapia capilar, porque o cabelo em si, ele é uma coroa, né, para homens e mulheres. Sim. Eu orientei TCCs que as pessoas relatavam que elas preferiam às vezes ficar sem um braço ou sem uma perna do que sem cabelo, imagina, né? Da importância que é para o emocional o cabelo. Nossa, meu Deus, a gente vê aí muitos casos, né? Mas eu acho que a gente podia voltar um pouquinho lá naquele assunto que eu achei interessante da imagem. Da consultoria de imagem, sim, que é outro serviço que eu ofereço no meu espaço, né? Nem sempre ele acontece só lá, porque a consultoria de imagem que eu ofereço pode ser online. Eu atendo mulheres fora de Floripa, fora de Santa Catarina, né? E homens também. E tem a coloração pessoal, que aí sim ela precisa ser uma avaliação presencial. Sim, né? claro. Porque daí a técnica de colocar os tecidos, de identificar sem maquiagem, as cores, então isso é bem presencial. Mas a consultoria de imagem é através de uma introdução, um questionário, uma conversa, onde eu entendo o que a pessoa deseja, e a partir dali eu começo um processo de identificação de estilo, identificação de arquétipos, elaboro uma proposta de imagem para aquela pessoa, né? Antes disso, avalio o biotipo, avalio a parte do visagismo. E aí, depois dessa elaboração de proposta e estando ok, né, com o que a pessoa deseja comunicar, a gente vai para um segundo momento, que é realmente olhar para o guarda-roupa dessa pessoa, ver o que faz sentido ter lá dentro e o que não. Muitas vezes eu vou na casa de clientes onde a gente tira uma pilha de roupa para doar ou vender, né, para dar um direcionamento correto, e outra pilha que vai para costureira, para reforma, porque muitas vezes é uma peça que você gosta muito, mas no seu braço está apertado. Ou você gosta muito, um vestido no caso de mulher, mas a parte de cima você não gosta mais, então a gente transforma numa saia. Né? Então eu gosto muito disso. Às vezes é um casaco muito bom que você tem já de muito tempo, mas ele já está ali assim muito tradicional, você já cansou dele. Aí a gente troca o botão, faz uma coisa diferente. Então essa renovação do guarda-roupa traz bastante diferença, né, para o dia a dia dessa mulher. E para o profissional? Sim. Também, né? Porque às vezes, por exemplo, aquele homem vai trabalhar só de terno,
ou a mulher só de saia e de blazer e tal, e pode dar uma expandida. Esse olhar tu consegue direcionar. Sim, sim. Sempre é importante ver qual é a área dessa empresa, né? Qual é o cargo que essa pessoa atua dentro dessa empresa, para ver qual é o papel dela, porque muitas vezes, se você colocar uma peça que seja muito executiva, às vezes você pode criar um distanciamento, só afastar o seu cliente, o seu paciente, né? Em contrapartida, uma juíza, por exemplo, não vai se vestir toda de babadinho, de pérola, de rosinha, porque vai ficar muito suave, né? Então, de modo geral, essas linhas, como eu falei, né? Linhas retas trazem mais autoridade, trazem mais uma energia masculina em si, né? Segurança, credibilidade, e linhas curvas traz mais o feminino, e as cores também. Então, muitas vezes é a textura desse tecido, e além da roupa, como eu falei, né, os acessórios. Eu digo que até o formato das unhas, para as mulheres principalmente, já contribui aí para uma comunicação que ela deseja. Sim, porque às vezes a pessoa usa uma cor e não está percebendo que essa cor envelhece. Sim. Né? E às vezes não usa uma outra tonalidade, às vezes por um certo preconceito, assim. Ou até insegurança também, insegurança, né? E aquela cor ia irradiar mais a pessoa, né? Por isso que é legal, assim, fazer a coloração pessoal para entender essas características. Que quando a gente fala sobre coloração pessoal, parece que eu só vou descobrir a cor da roupa que fica melhor para mim. Só que quando a gente avalia o que é a coloração pessoal, a gente avalia 3 características. A intensidade da sua beleza, por exemplo, a minha e a sua são bem diferentes. Você tem uma pele clara, tá, que é parecida com a minha, mas o seu contraste, você é uma pessoa loira, você tem uma beleza de baixo contraste. Então, certamente, o que você repete tem que ser semelhante com você para te iluminar. Hoje, né, você tá com uma peça mais clara na parte de dentro e mais escura, que é o preto, na parte de fora. Se você tivesse toda de preto, isso poderia pesar um pouco o seu rosto, porque você não tem preto na tua imagem. Sim. Então, cartela de cores nada mais é que a repetição da nossa beleza. Então, tira tudo que você tem e repete o que você tem. Né? Se você é mais clara, tons médios para claros é que vão te iluminar mais. Eu sou um cabelo mais escuro, então eu tenho um contraste mais alto e minha beleza precisa ter uma cor mais escura, porque é o que repete a minha beleza. Um batom mais vibrante, como eu tô, né? Então isso eu consigo trazer sem com que ele chegue antes de mim, que pertença a mim. Você sabe que eu fui num aniversário, acho que foi ano passado, e eu estava com uma blusa, um bege bem clarinho, a saia era um bege um pouquinho mais, mas eu estava toda clara, e o cabelo estava um pouco mais curto, mais loiro um pouquinho, e a aniversariante falou para mim: para de usar preto. Ela assim, mania da loira usar preto, né? Usar cor escura. Ela falou assim: tu não tem noção como tu ficou bonita, bem, elegante, assim, sabe? Ela leve. falou assim: ó, tu refletiu assim. E aquilo, e foi assim, ó, eu me vesti rápido, eu falei: eu vou com essa. Sabe? Mas tem a ver com o que tu falou. É bem isso. Meu guarda-roupa foi mudando aos poucos, mas tudo que eu fui comprando, adquirindo para mim depois, né, da minha própria descoberta, já foram coisas que você tá com pressa, mas você colocou aquilo vai ficar bem em você. Né? Então isso facilita e faz com que a gente economize muito. Além das consultorias, eu dou mentoria profissional, então essas alunas que estão comigo com mentoria, eu costumo brincar: gente, vocês vão passar a querer comprar roupa e voltar com a mão vazia, porque a gente se torna muito mais exigente e a gente sabe o que vale a pena e o que não vale a pena. Porque daí chega de comprar por promoção, seja, né, ou por moda propriamente, você se entendendo, você sabe exatamente o que te valoriza. Acaba o consumismo, né? Assim, aleatório, isso, né? as cegas, né? Porque... agradecer, tá? A tua presença aqui e falar que o programa Encontros Urbanos está à disposição. Quando tiver algum assunto diferente, alguma coisa, volte. Claro, foi um prazer imenso conhecer você e participar aqui, contribuindo um pouquinho com a minha experiência, com tudo que eu faço. Então, Silmara, agora fala para o pessoal, convide eles, né, para conhecer teu trabalho, fala as tuas redes sociais, teu contato. Certo. Para vocês encontrarem o meu espaço, o Silmara Oepers Institute, que é localizado no Itacurubi, o nosso Instagram é sh_institute, com T mudo, ou o meu contato mesmo, Silmara, consultora de imagem, que é o meu Instagram.
Muito obrigada. Obrigada. Volte sempre ao nosso programa. Fico